Olá, bem-vindo ao canal Estudos em FIIs, o seu canal de FIPs e FIINFRAs. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Vamos tratar hoje do relatório do CADIF, né, Fundo de Investimento Infra da Quineia, relativo ao mês de outubro. Então vamos começar aqui. O que aconteceu no mês, que afetou todos os fundos, foi a rentabilidade negativa dos títulos, né? O IMAB, então, rentabilizou menos 0,66%. Então, a subida do juro real causa das NTNBs, né, causa a desvalorização do valor dos títulos e afeta também o fundo por marcação a mercado. Então, estamos vendo aqui o IMAB com menos 0,66 e o fundo com menos 0,82 de rentabilidade. Esse fundo aqui, né, o maior fundo de infra da B3, 2,6 bi, ele pagou R$ 1, ele vem pagando essa recorrência já há alguns meses, a gente vai entender bem aqui os motivos do porquê, né? Cota mercado, R$ 132. Por aqui você já tem a noção do yield que ele está pagando. Então, o resumo geral do fundo é isso. Vamos direto para a cota patrimonial aqui, para a gente entender o que está acontecendo nesse fundo aqui. Então, basicamente, se a gente pega essa cota a nível de mercado hoje, né? Ela está trabalhando praticamente no 0 a 0 do patrimonial, né? Como vocês bem viram ali, 0,04, né? Que seria equivalente a um de 6,16 ou um spread de 0,49 over NTNB, over título público equivalente. Aqui eu coloquei um pouquinho do histórico, né? De como que essa cota vem se comportando nos últimos meses, desde agosto, né? Então vocês percebam que a cota mercado, na verdade, com pouquíssima variação, apesar de a cota patrimonial estar variando pelo fator, principalmente em marcação ao mercado, né? A gente vai ver mais um detalhe nos gráficos, isso aqui na sequência. Aqui pela volta do dia 3, aqui, aconteceu um pequeno afundamento na cota, né? Essa cota é difícil ela cair, ela é bastante estática, né, pessoal? Então esse fundo é, assim, um fundo bastante constante, a cota mercado dele. No dia 3 de outubro, né, aconteceu esse evento aqui, ó, os 126 caiu, foi uma janelinha de compra bem interessante que se abriu nesse período, né? Mas depois ele voltou a casa aí dos R$ 133, como está hoje. Nesse gráfico a gente vê melhor, então como é que está a questão do comportamento da cota a mercado, né, sem muitas variações, basicamente, desde o mês 5 aqui, né, ela subiu acima dos 130, estacionou aqui e está nesse patamar sem grandes variações, é o verde aqui, tá? Antes disso ela estava a R$ 125, né? Então ela subiu aqui no mês 5 para o mês 6, a cota a mercado, e ela continua, né? Bom, o que a cota patrimonial basicamente está afundando nesse período aqui, né? Então, patrimonial, a gente percebe uma descendente nesse período aqui. O maior fator disso tem sido, sim, o fator marcação ao mercado. Então, a gente percebe todos os fundos sendo bastante afetados por isso aqui. Perceba, né? A gente vinha aí com o IMAB performando bem, de março aqui até junho, por assim dizer, e de julho para cá a gente tem uma decadência aqui, né? Na verdade, o que isso afeta o fundo com marcação ao mercado. Perceba, o gráfico muito similar a esse aqui. Então, o fator que mais está machucando a cota é, sim, marcação ao mercado. A gente vai entender isso na parte do desempenho, tá? Quando a gente for falar em rentabilidade, isso vai ficar bastante mais claro. Aqui. Aqui a gente consegue explorar um pouquinho das componentes juro, né? Ou seja, e a componente inflação, ou seja, seu spread, né? IPCA mais carrego de spread da carteira, o juro real, que é aquele 7,5 do IPCA que a gente viu lá no início do vídeo, né? Então, o que acontece? Perceba que a parcela do spread de juros, ela é bastante constante, né? Fica sempre girando aí em torno de 0,65, né? A parcela de juros pouco se altera, né? Parcela de carrego, por assim dizer. Já a inflação realmente, no mês de abril aí, ela teve uma queda importante, né? Quando a gente vem aqui para o IPCA, a gente percebe isso aqui, né? Então, basicamente, o fator inflação, ele foi afetado, ele passou a operar em um nível menor, né, nesse período aqui, teve até uma leve deflação no mês de junho, mas é basicamente isso que tem levado a componente IPCA do fundo para baixo, né? Apesar da componente juro estar constante, isso ocasiona uma baixa, menor rentabilidade do fundo no período. Então esse fundo aí, ele vinha performando na casa de 1% antes disso, né? Na época que a inflação ficou alta, percebam que 2022, aquele período de março a junho que a gente teve, de inflação alta, chegou a entregar 1,5, né? Assim,
entregou rendimentos excepcionais, né? Como todos os fundos atrelados a IPCA nessa época aqui foram bastante beneficiados, né? Isso aí representaria, por exemplo, chegou a meses aqui que pagou mais de 200% do CDI, novembro de 2021, quase 300% do CDI, né? Isso puxa a rentabilidade total do fundo para cima, quando a gente analisa o histórico desde o início, né? Mas a presente situação, como a gente bem viu aqui, o fundo tem sido afetado pelo nível de IPCA mais baixo e nos últimos 3 meses, agosto, setembro, outubro, pela componente também marcação a mercado. Qual que é o produto final disso? O produto final disso que o fundo está pagando hoje, o equivalente a, no último mês aqui, 93% do CDI. Então, essa tem sido a rentabilidade do fundo nos últimos meses. Perceba que essa toada, ela já vem, né, como a gente bem viu aqui, já fazem uns 6 meses, e apesar disso, a cota a mercado ela não sente. Então, esse fundo aqui, ele tem, é um pouquinho diferente dos demais fundos, né? Porque a cota mercado, basicamente, ela não balança, né? Ou seja, mesmo o fundo entregando menos nos últimos 6 meses aqui, em patamar de dividend yield, a cota mercado não se desvaloriza, né? Então, é uma característica que a gente vê nesse fundo aqui. Pelo menos até o momento, né? A gente não vê a cota realmente balançar, né? E nos demais fundos, a gente vê, via de regra, muito rentismo, né? Então, se o rendimento vem abaixo, o dividend yield vem abaixo, a cota também. Nesse caso, não. Nesse caso, é um fundo que trabalha assim, com uma demanda bastante grande, né? Pelas cotas dele. Então, que deixa a cota bastante estável, ok? Tendo visto aqui a questão de rentabilidade, né? Então, nós vimos dois componentes. Vimos essa questão do IPCA afetando o fundo, né? Em um nível, um patamar mais baixo, e vimos o tempero a mais aqui, que é o IMAB jogando contra marcação a mercado negativa nos últimos 3 meses, né? Relembrando que esses títulos de debênture é um título que ele é afetado, sim, pelas NTNBs equivalentes, né? Ou seja, é afetado pela marcação a mercado por serem produtos, títulos de renda fixa, não pública, mas privada, ok? Independente, é afetado da mesma maneira. Aqui a mesma situação de forma gráfica, né? A gente percebe onde teve a queda do rendimento aqui, 4 de 23 até 10 de 23, pagando R$ 1, com a cota 130, né? Então, isso é um dividend yield, assim, abaixo para um fundo de papel, né? Rentabilidade no período, como a gente vê nos períodos anteriores, como ele foi muito beneficiado, né, pela NTNB favorável, bem como por IPCAs mais altos, né? Desde o início o fundo vem realmente performando muito bem, especialmente para quem comprou em emissão, né? Veja o preço da segunda emissão, 112, né? 118. Então, para quem tem esse fundo dessa época, claro, está com carrego excepcional, dividend yield é um cost muito bom, né? Uma rentabilidade total, cota mais rendimentos aí chegando a níveis de 70%, né? Então, bem bacana. Para quem pegou o fundo desde o início, né? Realmente está rentabilizando bem. Já aqui no período mais recente, né, que a gente tem a sexta emissão em 24 de 4 de 2023, as cotas saíram a R$ 126,55, né? Para quem comprou nessa emissão aqui, está tendo uma rentabilidade total ainda ok, né? Pegou um período bom, né? Pegou a cota um pouquinho mais barata, está tendo 10,36 de rentabilidade nesse último período aqui também. Então, logicamente, aqui a gente já vê que depende muito de ponto de entrada, né? Para quem entra 130, né, vai pegar um carrego, na verdade, e o dividend yield on cost, né, um pouco pior do que para quem entrou nesses valores mais baixos aqui. Fato relevante que está saindo a sétima emissão de cotas do fundo aqui, né? E o fundo tem trabalhado bastante ativamente com relação à aquisição de novos ativos. Por falar nisso, vamos ver o que o fundo anda comprando. Segundo mês seguido, né, que o fundo comprou operações de transmissão de energia, particularmente eu acho ótimo isso aí, né, a gente grava muito aqui no canal, vários FIPEs de transmissão de energia, então o público aqui já conhece bem quais são as benesses desse setor, né, a benesse é que, na verdade, você tem um ativo que ele é pouco afetado, por exemplo, porque o ativo recebe uma RAP, né, contratada aí com prazos muito longos, né, de concessão. Então essa RAP garante um caixa excepcional, né, e as margens também, EBITDA, são muito altas esse negócio. Então pegar a dívida de transmissão é sempre um bom negócio, né. E o que o fundo fez? Ele pegou uma dívida de transmissão, né, que foi uma dívida IPCA mais 8,13 com uma duration de 10,5 anos. Então, parabéns, é excepcional. Assim, a gente vê movimentos desse tipo nos FIINFRAs, é muito bom, né? A gente fica bastante satisfeito. No mês anterior já tinha sido uma transmissão também. Antes disso, eles tinham pegado saneamento.
e agora 2 meses seguidos transmissões. Então, até outubro de 2023, o fundo comprou 13 novas emissões, né? Então, isso é muito interessante. Ele está conseguindo um spread interessante nessas aquisições. Carteira do fundo muito boa, né? A quantidade de debêntures também, o nível das debêntures. Percebam que o nível de PCA que a gente tem aqui é um nível, assim, por assim dizer, são operações mais seguras, né? Operações com uma faixa de PCA, assim, na média, né? Então, não tem nenhuma operação aqui onde o grupo está, digamos, por assim dizer, assumindo mais risco, né? Pegando operações um pouco mais complexas aqui. Né? O carrego médio marcado a mercado, como a gente viu aqui, está em 7,7, PCA mais 7,7, né? E o spread da carteira atual, né, em 1,67. Então, isso é o que a gente tem aqui. Aqui a gente percebe todos os debêntures que o fundo tem aqui. Muito legal, bacana a diversificação dele. Aqui a questão setorial por rating, né, debêntures muito AAA aqui. Ele é bastante focado aqui em transmissão, saneamento e geração. Então, se somar esses 3 setores, a gente tem aí praticamente 70% do fundo, né? O fundo, ele começou com transmissão, e ainda segue sendo o carro-chefe desse fundo, justamente isso. Então, o que torna esse fundo um fundo dentro dos FIINFRAs, né? Na verdade, os FIINFRAs são produtos com essa característica, né, de risco mais baixo, né? Mas esse FIINFRA em específico, ele consegue ser até um pouco mais high grade do que os outros, né? Em se tratando de comparação. Se a gente comparar ele com os outros, sim, ele é mais high grade do que os demais, né? Questão de desempenho, né, pessoal? Então, como a gente viu, depende muito do seu ponto de entrada, né? Mas basicamente o fundo está rentabilizando muito bem para quem comprou lá do início, nas emissões iniciais. Já hoje, né, a gente percebe realmente esse dividend yield do fundo, né? Um pouco machucado pela questão, justamente essa questão aqui que a gente está vendo do IPCA e das NTNBs. Beleza? Então, deixo para vocês esse vídeo de atualização rápida aqui do fundo da Kinea, né? O CADIF, mês de outubro, excepcional fundo esse aqui, né? Só cabe o disclaimer, né, da gente prestar atenção justamente nos momentos de entrada para esse fundo aqui. Como eu mostrei para vocês aqui, para quem quer entrar nesse fundo no momento, quem ainda não tem, né? Ficar bastante de olho no histórico de cotação dele, né? Porque ele pontualmente apresenta alguns afundamentos que podem ser momentos de entrada. Esse caso do dia 3 de outubro, onde a cota ficou a 126,71, né? Foi uma oportunidade interessante para ingresso nesse fundo aqui. Então, fica, pessoal, para análise, para estudos de cada um aqui, esse vídeo, mais uma opção, né, de fundo de infra, um fundo de infra, assim, bastante seguro, dentro desse mercado, grande, com porte, com liquidez, então não tem preocupações nesse sentido, né, é o fundo de maior patrimonial, que provê uma liquidez excepcional, né, ou seja, a parte de negociação das cotas é muito boa, e fica essa recomendação de estudo e análise para vocês, pessoal, beleza? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!